Livro de Jó, capítulo 33, versículo 14 diz: Pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não o perceba. A paz de Cristo, sejam bem-vindos a esse canal. Eu me chamo Camila Antoniazzi e esse é o versículo do dia e Deus está falando conosco sobre como Ele fala. Deus nesse momento está falando com você através desse vídeo, dessa mensagem. Presta atenção até o final, pois hoje eu vou compartilhar aqui 6 formas que o Senhor usa para falar aos nossos corações, para nos trazer entendimento, conhecimento, revelação. Mas existem outras formas. E se você ouvir essa mensagem e lembrar de alguma que eu não falei, deixa aqui nos comentários para nos edificar e nos acrescentar. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Convido você a caminhar junto conosco, inscrevendo-se gratuitamente nesse canal. Trago palavra de segunda a sexta. E para você que já caminha comigo, que já conhece o trabalho que eu faço para o Senhor, deixa o like nesse vídeo, pois essa ação tão simples vai fazer com que essa palavra seja recomendada e alcance milhares de pessoas. Meus irmãos, a verdade é que Deus fala. Deus fala conosco, mas muitas vezes não estamos notando. Como diz o versículo, Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não o perceba. Eu vou aqui compartilhar 6 formas que Deus pode vir a falar conosco, mas existem outras. Quero começar te lembrando que a única forma que eu e você temos de falar com o Deus é através da oração, é falando com o Senhor, orando a Ele. Mas Deus, Ele fala de várias formas conosco. E muitas vezes não discernimos, não compreendemos, e essa palavra vai te ajudar a isso. Primeira forma que eu quero compartilhar aqui com vocês é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Nesse livro contém quem Deus é, quem nós somos para Deus, o plano que Ele tem para as nossas vidas e o que está nos aguardando no nosso futuro. A Palavra de Deus tem direcionamento, tem consolo. A palavra é viva, nos transforma, tem poder. A palavra de Deus, ela é usada de várias formas, a Bíblia em si. Deus fala conosco quando a lemos numa continuidade, lendo as histórias. Deus fala conosco muitas vezes quando abrimos num momento de oração e fala através de um versículo. Deus já falou muito comigo através da Bíblia. E sempre que a gente abre a palavra, Deus fala conosco. Muitas vezes a pessoa não discerne, lê e não entende. E eu creio que é porque nós estamos aprendendo a discernir o que Deus está querendo falar através da palavra. Por isso que é tão importante a gente caminhar junto, como igreja, para um ajudar o outro. Por exemplo, quando estamos num culto ouvindo a palavra, o pastor já entendeu, está nos passando o que ele entendeu, está nos explicando a palavra. Mas muitas vezes sozinha, lendo, o Espírito Santo me ajudou a compreender o que ele estava falando. E essa é a segunda forma que Deus usa para falar conosco, através do Espírito Santo de Deus, aquele que nos ajuda, o nosso auxiliador. Como Deus usa o Espírito Santo? É através de um pensamento de Deus, porque o Espírito Santo habita em nós e Ele fala conosco no nosso íntimo, no nosso intelecto. Como saber que é o Espírito Santo e que não são os nossos pensamentos? Quando lemos a palavra de Deus, nós temos convicção que é o Espírito Santo porque a mensagem é a mesma. O Espírito Santo é aquele que lembra um versículo, que lembra a vontade de Deus para a nossa vida, que nos lembra o que é certo e o que é errado, que nos exorta, que nos confronta no nosso íntimo. Tem pessoas que escutam também de forma audível o Senhor falar.
mas eu creio que não é muito comum. Eu creio que o mais comum, pela quantidade de pessoas que eu já conversei, é esse pensamento que foge dos teus pensamentos. É uma voz na tua mente que tu tem convicção que não é tu pensando, porque você não teria capacidade para pensar aquilo. E sempre fecha com o que a palavra de Deus diz. Por isso é tão importante conhecermos a palavra para não sermos enganados, nem pelo inimigo de nossas almas, que pode soprar mensagens ao nosso ouvido e nós acharmos que é Deus, nem pelos nossos sentimentos, pelo nosso coração que é enganoso. Então, quanto mais você lê a palavra de Deus, mais você vai discernir a voz do Espírito Santo quando ele falar conosco. Terceira forma que o Senhor usa para falar conosco é através das pessoas. Eu aqui sou uma pessoa, glória a Deus. E eu estou sendo usada para falar com você. Deus está me usando para falar contigo algo da parte dele, para te explicar as formas que ele fala. Mas também o Senhor usa pessoas que a gente nem imagina. Eu já comentei aqui esses dias num vídeo que no momento em que eu mais precisei, Deus usou uma pessoa que passava por mim para me entregar um versículo, para mostrar que ele era comigo. Deus nos usa orando-nos um pelos outros. O Senhor nos usa numa conversa informal. Se nós estivermos sensíveis, vamos discernir quando é o Senhor usando alguém para falar conosco. E daí, às vezes, em nossa carência, em nossa falta de entendimento, ficamos: Deus me esqueceu, Deus não me ama, Deus não olha para mim. Mas ontem você recebeu uma mensagem de alguém dizendo que estava sentindo a tua falta, perguntando como é que você estava. Era Deus usando aquela pessoa. Amém? Quarta forma que Deus usa para falar conosco é através de sonhos. Na Bíblia tem muitos exemplos, de Deus falando ao homem através de sonhos. E hoje continua assim. Deus ele fala com algumas pessoas, eu sou uma dessas, que em sonho, enquanto eu durmo, Deus ministra ao meu coração algumas vezes e outras ele me manda palavras, mensagens para entregar para os meus irmãos. Então esteja atento ao que você sonha. Nem todo sonho é da parte de Deus, mas quando for, ele vai te trazer discernimento. Quinta forma, através de sinais. Sinais é algo muito sutil e também algo de relacionamento seu com o Senhor. Há sinais que Deus vai mandar, mas que você vai demorar um pouquinho para compreender que é Ele. Muitas vezes, por exemplo, você pode se acordar atrasado para um compromisso e ali já ficar tucanado, nervoso, aflito, mas no andar do dia você vai ver que se não fosse aquele atraso, você teria enfrentado um grande problema, uma grande dificuldade. Deus te deu um grande livramento. Houve um sinal que te impediu de ter o seu andamento como havia planejado no seu dia. Há sinais também de confirmação. Você ora e diz: Deus, me dá um sinal, me confirma através de algo. E algo vai acontecer e você vai entender que é Deus falando porque você pediu um sinal. Já tive experiências do tipo com o Senhor, mas quero aqui te lembrar na palavra de Deus, Gideão. Gideão queria saber se Deus era Deus mesmo falando com ele. E Deus pediu através, e Gideão pediu através do sinal no algodão que Deus se revelasse se era ele falando, e Deus deu o sinal para Gideão. Então Deus usa sinais, estejamos atentos às coisas que acontecem durante o nosso dia, porque pode ser o Senhor falando através de sinais. Sinais também nos céus, na terra, nas estrelas, sol, lua. Deus ele manda sinais. Jesus mesmo disse que próximo à sua volta haveriam sinais que anunciariam que ele estava se aproximando de voltar novamente. E quais são esses sinais? Na palavra diz: guerra, rumores de guerra, sinais na natureza, sinais nas estrelas, Então, Deus ele trabalha com os sinais, mas muitas vezes estamos tão
envolvidos na rotina diária que não percebemos Deus falando conosco. E a última forma que eu quero aqui compartilhar com meus irmãos é Deus falando conosco através dos louvores. Deus usa louvores para se comunicar conosco. O louvor foi a ferramenta que Deus usou para falar comigo quando eu ainda estava morta em meus pecados. Porque a palavra diz que antes de conhecer a Cristo nós andávamos mortos em nossos pecados e delitos. Mas em Cristo nós temos vida, nós nascemos de forma espiritual. E enquanto eu ainda estava afastada do Senhor, não conhecia-o, Ele usou louvores para me tocar. Um específico é do Regis Danese, sou grata a Deus pela vida dele, e pela vida do MC Marcinho. Nem sei se ainda é vivo, se ele toca funk ou se ele se converteu, mas na época eu era do mundo, eu escutava MC Marcinho cantando a música do Regis Danese numa rádio. E era aquela música: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. E eu lembro, eu escutando esse louvor em ritmo de funk, Deus me quebrantando, eu chorando a viagem toda, indo para o trabalho, antes do Senhor se apresentar de fato para mim. Deus usou grandemente esse rapaz, usou o Regis Danese e através de louvor já estava falando comigo. Então, finalizando essa mensagem, lembrando o versículo de hoje: pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não perceba. Mas é tão bom quando nós percebemos que Deus está falando conosco. Em nome de Jesus, se você estava aqui me ouvindo e pensa que Deus não tem falado com você, que uma dessas formas que eu te mostrei te revele que Deus tem falado com você. Deus está falando com você nesse momento. E Deus quer te usar para falar com pessoas também. Em nome de Jesus, que possamos estar sensíveis à sua voz. Amém? Vamos orar? Santo Deus, Tu és bom e te agradecemos pelo Teu amor, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor fala conosco de várias formas. E te pedimos perdão, Senhor, se muitas vezes o Senhor tem falado e não estamos dando ouvidos. Não estamos fazendo como Maria, que quando te viu, largou tudo e foi parar aos teus pés para te ouvir. Às vezes o Senhor quer falar conosco, começa a ministrar conosco e nós ignoramos e nós continuamos fazendo as nossas coisas como se fossem mais importantes, mas o mais importante é te ouvir, Senhor. Ensina-nos a te ouvir e mais que isso, a obedecer ao que Tu tem falado ao nosso coração. Oh, Senhor, nos torna mais parecidos contigo. Enche-nos do Teu Santo Espírito. Perdoa-nos e faça com que a gente venha se sentir perdoado. Em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito acusador que tem acusado esse irmão, essa irmã. Em Cristo, Tu já foi perdoado. Não carregue esse peso, amém? Ouça o que Deus está te dizendo, que Ele te ama, que Tu é escolhido, tem um plano para a tua vida e vai mudar a tua história. Em nome de Jesus, repreendemos todo o mal. Espírito de depressão, de ansiedade, espírito acusador, caia por terra no nome de Jesus. Santo Deus, colocamos na Tua presença o nosso dia, a nossa família, o trabalho que o Senhor confiou em nossas mãos. Ensina-nos a fazer como para Ti, Senhor. Ensina-nos a ter paciência nesse dia com as pessoas que o Senhor confiou a nós. Em nome de Jesus, que possamos refletir a Tua imagem aos nossos filhos, aos nossos cônjuges, no nosso local de trabalho, aos nossos pais, nossas mães. Ensina-nos a perdoar as ofensas, assim como o Senhor tem nos perdoado, Senhor. Não nos deixes cair em tentação nesse dia, o que nós Te pedimos, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe grandemente a sua vida. Se essa mensagem falou com você, compartilha com alguém. Inscreva-se aqui se ainda não é inscrito e, querendo o Pai, até o próximo vídeo.